Salve, salve devoto no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que falta para o seu veículo contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida você só vai encontrar na Carvisa, tá? Acesse agora mesmo a proteção veicular que cabe no seu bolso. A Desembola empresta o dinheiro que você precisa, ainda parcela de 12 a 18 vezes. E tudo que você precisa é um cartão de crédito com limite. Você tem um limite? Pronto. Você tem esse cartão de crédito na sua, você tem esse dinheiro na sua mão. Meu irmão Daniel é quem faz, tá? Super confiável. Nós emprestamos a nível nacional. Precisou de grana? Vem com a Desembola. É, rapaz! Limpa Nome SA. Tire seu nome da SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter um bom crédito que você tanto merece por apenas R$ 599 por mês. Fale com o Geraldo. Afinal de contas, ter o nome limpo é fundamental. Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Um brinde a você, um brinde a Bruxelas. Não encontra nos melhores supermercados de BH uma cerveja puro malte deliciosa. E o energético Superstar vai dar aquela força que você tanto precisa pro dia a dia. Não jogue fora essa oportunidade, vem com a gente. Ó, o Instituto Sesc está agendando sua consulta gratuitamente, tá? E por que, cara, eu pedi pra elas fazerem isso, que elas não fazem isso? Porque muita gente no chat me revela medo, me revela constrangimento de entender como é que funciona o processo. Então, vai lá, agende sua consulta gratuitamente que você vai entender todo, inclusive o valor. Vai comigo e vem de Instituto Céspedes e Tico Pneus. Você precisou de pneu novo, de qualidade e com preço justo, você vai encontrar na Tico Pneu. Mas posso te dar a dica esperta mesmo? É 13% de desconto, meu amigo, 13% de desconto. Nem a sua mãe faz pra você, nem o seu pai. Só aqui na Tico Pneus, unidade Lourdes e unidade Pampulha. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha, bora falar com o novo CEO que falou de como o aporte será usado. E aí a gente vai ter encerrado de vez a entrevista com o novo CEO e vai ter tocado em todos os pontos. Vamos escutar o homem. O Bruno convidou alguns veículos de imprensa para uma conversa informal aqui na Arena MRV e foi dito que o clube precisava de um aporte na casa de 600 a 800 milhões para conseguir respirar. Queria saber se esse montante segue atual, pelo que você conhece do clube, ou se o valor necessário é maior para reduzir significativamente esse endividamento e o clube poder respirar, de fato. Não, legal. Mais importante do que o valor é como é que ele está desenhado na linha do tempo. Porque tem alguns que afetam mais o curto prazo, tem outros que não são necessários. Então, por exemplo, quando a gente discute dívida tributária, não faz sentido a gente falar, vamos fazer um aporte para pagar toda... Não, ele está refinanciado, né? Em algumas dívidas bancárias tem taxas interessantes, outras menos. Então, quando a gente pensa em aporte, qual dívida a gente vai atacar num primeiro momento, né, com as alternativas que a gente tem de aporte, enfim, de outros fundos e outras estruturas, né? O fato é, quando a gente pensa num aporte, ele vai ser, né, se ocorrer, ele vai ser especificamente destinado para dívida, né? A gente não vai ter um alto investimento no futebol, porque é até contraditório, né? Quando a gente fala, eu preciso de um aporte de 300, 400, 500, 600 milhões, né, para pagar dívida, né, mas eu vou sair contratando atleta. Então, há esse alinhamento aqui interno para a gente entender que as próximas movimentações que nós estamos debatendo, criando essas alternativas, serão feitas para essa destinação. Porque a partir do momento que a gente ajusta essa estrutura de capital, a gente vai ter mais dinheiro para o futebol no médio prazo. Tá? No curto prazo ainda não. Foi muito sincero na fala dele, gostei demais. E, gente, quando ele fala muito dinheiro no futebol, ele tá querendo falar a nível Flamengo e Palmeiras, né? 400, 600 milhões, que é um nível que foge completamente da nossa órbita, né? Essa é a grande verdade. É um dinheiro que a gente não tem, né? O Menin foi na cidade do Galo, teve reunião lá com a turma e informou, né, a todos lá sobre investimentos que serão feitos. Vamos explicar isso pro torcedor, que é importante que o torcedor entenda o que aconteceu, tá? O Menin foi na cidade do Galo e falou assim, ó, SAF do Galo, reunião sobre investimento da base, tá? E nessa reunião sobre investimento, tá aqui a foto de todos eles que foram lá, né? Você tá vendo aqui o gerente da base, o Rubens Menin, o Brax e o novo CEO, né? Eles falaram dos investimentos, mas não é muita novidade isso nesse sentido, porque já tinha sido falado isso, tá? Já tinha sido dito isso, já tinha sido colocado isso para quem vai no dia a dia do Galo, que, por exemplo, vai ter mudanças na hotelaria do Atlético na questão da base, nas academias do Atlético na questão da base, e tudo isso em alinhamento com o novo diretor de futebol, novo gerente de futebol da base. Quando ele chegou, ele detectou esse problema, o Luiz Carlos, ele fez um relatório completo de tudo que havia de ter de mudança, o Atlético contratou uma empresa, fez
os orçamentos todos e vão gastar algo próximo ali de 2/4 milhões de reais, tá? Porque vão ser em 3 etapas, salvo engano. Mas isso é uma notícia que já tinha sido passada lá atrás e que eu dei. Só que como hoje eles foram lá para sacramentar muito desse investimento, eles bateram essa foto aqui que vocês estão vendo, né? Quem bateu a foto aí foi o menino lá, que é campeão só, o cara é foda pra caramba, me perdoa, viu, esqueci o nome dele, mas o menino é fera nas fotos, menino não, né, o cara é mais velho, e é bem legal, cara, e é importante mais, gente, uma das coisas que, por exemplo, o gerente falou assim, pô, não tem ar-condicionado na academia, tem que ter. É importante que tenha. É importante que, por exemplo, você tenha um equipamento de base assim, assim, assado. É importante que a estrutura seja assim, assim, desse jeito. Então é um cara muito preocupado, é um cara que quer resolver os problemas. Eu gosto muito disso. Gente, a parada é a seguinte. Muitos estão me questionando se é realidade o que o Fred Augusto trouxe, que o Atlético vai ter um investimento de 210 milhões. Lembrando que foi nesse post aqui, né? O orçamento previsto para investir em contratações gira em torno de 210 milhões. Com o fair play financeiro da CBF à porta, o Galo aposta em negociações inteligentes sem extravagância. Porque fica parecendo que é muita grana, né, gente? Mas é um dinheiro assim, meio que básico. Aí você vai perguntar por quê? Eu explico para vocês. Porque o Atlético investindo 185, ele foi o quinto. Se o Atlético investisse esses 210 milhões, ele seria o quarto. Olha pra você ver. Ele seria o quarto, ele só sairia o Bahia. Porque ano passado o Flamengo investiu mais, 300 e quase 400, Flamengo 600, o Flamengo quase 400, o Palmeiras quase 700 e o Botafogo 700 e pouco e o Bahia 210. Esse ano o Botafogo não vai investir nem perto disso, tá? Vocês não precisam nem preocupar que o Botafogo vai investir algo próximo de 200, 150, 160 milhões. O Atlético vai figurar entre os 4 maiores investidores do futebol brasileiro, a não ser que algum time passe uma loucura. O próprio Cruzeiro fala de 200 milhões de reais. Rep, mas isso dá pra contratar isso se você dividir aí em euro? Nós estamos falando de 32 milhões de euros, então nós poderíamos fazer umas 5, 6 contratações de 5/6 milhões, uma de 3, igual, por exemplo, dizem que o Capixaba é 3, o Iguinho que trouxe isso. Então, se cada contratação seria 6, dá pra você fazer uma contratação de 9, mas você tem que lembrar que nesse dinheiro entra direitos federativos, entra comissão de atletas e entra luvas. Por exemplo, você pega um atleta que tá sem contrato, né, que você quer trazer, então você vai diluir isso no salário dele, mas isso entra ali na conta. Então, esses 210 milhões é verdade ou fake? Quando eu trouxe isso pra uma pessoa da alta cúpula, ela me falou, é por aí um pouquinho pra mais. É por aí um pouquinho pra mais. Mas vamos esperar, né, gente? Vamos esperar. Ano passado, o Atlético investiu muito mal. Que o problema do ano passado não foi apenas a falta de investimento. Muitos apontam isso. O Atlético não investiu. Foi o quinto clube. Mentira, não foi não. Tem aqui, gente. Aqui, ó. Mostro pra vocês aqui, ó. Porque senão fica parecendo que a gente tá inventando coisa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá aqui, ó. Gastos na transferência na temporada 2025, tá? Aí aqui tem, ó. Botafogo 703, Palmeiras 686. A Flamengo eu falei quase 400, é 310. Mas esse dado aqui é um pouquinho mais do Flamengo. Que você lembra que ele contratou o Samuel Lino? Então, o Samuel Lino, ele já chegou no 400 milhões. Aí o Bahia 215, porque ele gastou um pouquinho mais no final. E o Galo não tinha gastado nada, pegou só jogador de graça, pegou ali o Biel, pegou ali um pessoal de graça, foi o Tressoldi e o Reinier de graça e ficou no 183, tá? Então assim, cara, o custo que o Atlético geriu, lembrando que isso essa é do dia 3 de setembro. Então isso daqui, o Atlético gastou isso aqui, ó. Mas o problema é que o Galo gastou mal. Você quer um outro time que gastou muito mal o seu dinheiro? O Santos. 181 milhões disputou pra cair. 181 milhões, vocês vão contar que lembrar que eles gastaram 10 milhões só naquele argentino que tava no Benfica, esqueci o nome dele agora, só nele gastou isso. Então o que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês é que não é uma questão apenas de ter dinheiro. Ano passado nós investimos dinheiro, nós investimos muito mal. Né, gastamos dinheiro em jogadores que não entregaram, jogadores que não deram certo, jogadores que não se firmaram. Se você parar pra pensar, o Dudu, que foi de graça, se firmou. O Vitor Hugo, que foi ser de graça, não foi que é bom não, mas se firmou. Os jogadores de graça se firmaram, mas o único que nós gastamos, que nem ficou titular, mas o torcedor ainda acha que é interessante, é o Alexander. O resto, nenhum dos que gastou dinheiro é titular. Natanael não é, Júnior Santos não é, Rony não é, e vai nessa caminhada. O Coelho machucou, né, mas ele seria... Enfim, então o problema é gastar mal. Não adianta você ter dinheiro e gastar mal, você tem que ter dinheiro e gastar bem. Então é isso que tem que acontecer nessa nova temporada. Gastar bem o parco dinheiro que nós temos, que essa é a grande realidade.
Galera, vamos falar de trocas, tá? Eu venho falando muito de trocas com vocês, né? E ontem eu conversei com uma pessoa do Atlético perguntando exatamente sobre essa situação. Como é que tá a situação de jogadores, que o Atlético não conta com a temporada que vem, mas não publica isso, não publiciza isso. Eu, por exemplo, eu tô sendo muito verdadeiro com vocês, tá? O Scarpa, apesar de ele ter contrato, o Atlético gostaria de negociá-lo, mas não abre mão do jogador gratuitamente. E eu conversei com uma pessoa da alta cúpula atleticana e fiz uma pergunta direta, simples e honesta para ela. Falei, estão também trabalhando no mercado de troca? E sim, tá? O Sampaoli, ele está aberto a isso. A troca está sendo oferecida também. O Atlético, quando negocia, fala de seus jogadores, como por exemplo o Gabriel Menino, como outros jogadores que não serão aproveitados pelo Sampaoli. Então sim, é uma realidade que o mercado de trocas atleticano ele existe, tá? Ele está aberto e ele é bem trabalhado. O grande lance é a gente entender o seguinte, e essa é a grande verdade. Nós conseguimos fazer bom negócio na troca? Sim, consegue, cara. Se você parar pra pensar, por exemplo, o Scarpa interessa ao Fluminense. No elenco do Fluminense, eu vou abrir ele aqui pra vocês poderem acompanhar comigo, que é o Transfer Market. O elenco do Fluminense tem vários bons jogadores que poderiam interessar o Atlético. O Fluminense, eita... Fluminense. Então, por exemplo, o Fluminense tem vários bons jogadores que poderiam nos interessar, né? Se a gente analisar aqui o time, deixa eu pegar a tabela completa que fica melhor, né? Aqui, tem vários bons jogadores aqui no time do Fluminense. E o problema é o seguinte, pra liberar um bom jogador, tem que vir um bom jogador também. Então, por exemplo, a Rep troca no Martinelli. Gente, o Martinelli é tipo o craque do Fluminense, ele vale 14 milhões de euros. Nós não podemos ir no craque, mas você tem que ir num cara que o Fluminense pode abrir mão, que o Fluminense pode olhar e falar assim, esse aqui eu topo, ou dois jogadores. Você quer dois jogadores, por exemplo, que eu acho que encaixariam legal no Atlético, que nós poderíamos tentar uma troca? Vou falar dois jogadores aqui que vai mexer com vocês, tá? Olha esse jogador aqui que eu particularmente gosto e acho que poderia ajudar o Atlético. Serna. Esse daqui, ó. O Serna. Eu acho que o Serna seria um bom nome. Você quer outro bom jogador que eu acho que poderia chegar no Atlético, poderia nos ajudar, é um jogador interessante e o Atlético, tô voltando aqui, mas eu acho muito difícil deles negociarem o Hércules, mas ele tá avaliado em 12 milhões, então eu acho bem difícil, mas é um baita de um atleta, né, o Hércules. Entendeu? Facundo Bernal, 22 anos, não é ruim. É um outro jogador interessante. Então, por exemplo, você poderia dar um escape e pegar um Facundo Bernal, volante, resolveria o seu problema, e mais um Serna, que é reserva por lá, mas eu acho que seria um bom reserva pro Atlético. Ah, Rep, você tá contratando reserva. Não, tô contratando dois jogadores que eu acho que eles engrossariam o caldo do elenco, mas é difícil de acontecer, porque o Fluminense ele quer se reforçar, ele quer aumentar o nível, ele quer elevar o nível do time dele, ele não quer abaixar o nível. Então, o mercado de trocas vai ser um mercado ativo, vocês podem ter certeza disso. Bom, vamos falar sobre César Araújo, se o Galo fez proposta nele, o volante uruguaio, é César Araújo mesmo, né? César Araújo. Bom, conversei com uma pessoa do Atlético, só fechar aqui, beleza. Conversei com uma pessoa do Atlético perguntando se foi feita essa negociação. Saca só. Gente, vamos lá. Saca só o que me disseram. Eu perguntei pro Atlético se o Atlético fez alguma proposta. E o Atlético está conversando diretamente com o César Araújo e negociando diretamente com ele. Aí você vai me perguntar, então não vai dar certo. É a mais que tem chance de dar certo. Eu vou te explicar o porquê. O contrato dele com o Orlando acabou. Não tem contrato mais com o Orlando. Ele não quer ficar, ele já avisou e não vai ficar e tá tudo certo. Você está negociando diretamente com o atleta e com o empresário. Então você tem que pagar talvez um valor à vista de luvas, mais um valor à vista para o empresário dele e você pode tocar o resto em salário. E ele não tinha um grande salário por lá, tá? Me informaram que ele ganhava em dólar, obviamente, mas não era um salário assim que foge, tá? Como é que fala? Do trato assim que o Atlético conseguiria pagar, é bem dentro da realidade. Então o Atlético negocia com esse jogador, mas ainda não tem uma proposta formalizada. Por quê? Porque vem de lá, vem de cá, vem conversa daqui, tempo de contrato, tá tudo sendo conversado para formalização de uma proposta. Mas uma pessoa me disse que é um jogador que interessa, que o Atlético acha que acrescentaria e que tá na frente de muitos outros, palavra dita, tá? Que está na frente de muitos outros que estão sendo citados por aí. Agora bora falar de um jogador que foi oferecido e que eu conversei com uma pessoa do Atlético sobre ele também e não tem boas notícias não, bora lá.
Gente, eu conversei com uma pessoa do Atlético também sobre Sebastião Vidia, tá? E perguntei se ele realmente foi oferecido, se realmente o que tá acontecendo e tudo mais. Me disseram que ele é um jogador sim que foi oferecido, que é um bom jogador, mas que tem alguns detalhes interessantes que o torcedor tem que perceber. E essa pessoa me falou isso. A pessoa me disse, foi oferecido? Foi. Vocês têm interesse? A pessoa falou, você já viu onde que ele joga? Aí eu falei, sei, pela esquerda. A pessoa me disse, o setor esquerdo é o único setor que nós estamos bem. Nós temos o Coelho, que é um baita de um atleta no primeiro semestre, arrebentou, e o Dudu, que no segundo semestre, depois que o São Paulo chegou, jogou muito bem. E que o Atlético ainda tem jogadores de base, e ele nem me disse o Riquelme, ele me disse um outro menino da base que joga no Sub-20, bicho, é Loubach. Foi Loubach que ele me falou. Enfim, um cara que joga pela esquerda da base, que era bom. Ele nem citou o Riquelme, tá? Que é o que eu gostaria que tivesse nesse time principal. Então que o foco do Atlético, assim, o nosso foco é pela direita. Aí eu falei, mas ele pode jogar por ali. Aí ele falou assim, pode jogar, não é a posição prioritária, não é. E essa pessoa me disse, do jeito que nos foi oferecido a outros, é leilão e nós não vamos entrar em leilão por jogador oferecido. Então assim, cara, é um jogador que eu particularmente gosto, acho que pode jogar de centroavante também, apesar de não ser a dele, né, até porque ele não é um cara muito alto, ele tem 1,80, 1,79, pra mim, baita atleta, pra mim, interessante, pra mim, um jogador que acrescentaria, mas tem que lembrar também de uma outra coisa, tá? Ele tem contrato até o meio do ano. Essa pessoa me lembrou isso, tá? Ó, e ele tem contrato, tá? Teria que pagar algum valor. Vale a pena você trocar o certo pelo duvidoso? Eu penso o seguinte, o atleta tem que focar num cara na ponta direita. Ah, não, mas o Coelho pode jogar por ali. Vamos deixar o Coelho quieto na esquerda. Ah, o Dudu pode jogar por ali. Você lembra do Dudu jogando na direita, como é que foi um traste? Você lembra como é que o Coelho jogando na direita, como é que foi um traste? Agora lembra deles na esquerda, o tanto que os dois jogaram. Ah, rap mais um ou outro. Não. Né? A gente não gostaria de ter um elenco mais formatadinho em duas por posição. Aqui tá ajeitado. Não vamos desajeitar onde tá ajeitado pra tentar arrumar o outro lado, não. Vamos contratar do outro lado certo. Ah, mas ele poderia jogar pelo outro lado. Bom, ele poderia, mas quando você vem aqui, ó, mais dados de desempenho, tá? Tô clicando para que você possa ver, a temporada atual vai ser melhor. Tô mostrar para você aqui, você entra aqui na temporada atual dele, a posição que ele mais jogou foi de centroavante, não foi na ponta esquerda. Aí nós vamos improvisar um jogador que nesta temporada atuou numa posição diferente. Porque quando você vai lá na época do Boca, a posição dele já era outra. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Ponta esquerda. Aqui, ó, na época do Boca, ponta esquerda. Então, no Rivadavia, no Independente Rivadavia aqui, né, nesse time atual dele, aqui ele foi atuar como centroavante. Então, assim, foi oferecido, teríamos que pagar. Ah, Rep, mas você acha que ele vale a pena como um centroavante reserva, um centroavante de tentativa? Tudo depende disso aqui, meu irmão. Olha o valorzinho dele de mercado. 6 milhões de euros. Contrato até 2026, mas é 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. O time vai liberar aí por uns 2, vale a pena. Ah, bom, jogador barato, pega 2, vai ser reserva ali, vai atuar. Bom, eu acho que no centroavante nós temos que gastar bem. Tem que ser a posição definitiva para o São Paulo. Na minha opinião, as duas posições, tem 3 posições que nós temos que gastar muito dinheiro. Opinião. Centroavante, ponta direita e o primeiro volante. Lateral esquerdo você pode tentar, lateral direito você pode tentar. Essas 3 tem que gastar aí, cada posição, 8 milhões de euros, que daria 24 milhões de euros. Que nós temos 30, então essas são as posições chaves. E eu acho que ele poderia ser um bom reserva. Titular tem que ser um cara do mais alto nível. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação e eu volto. Que horas? 12h15. Valeu!